Bom dia, povo de Deus! Quinta-feira, dia 21 de março de 2024. Continuando aqui com a história de Paulo, né? Esse homem que passou por muita perrenga aí para defender o nome de Jesus, né? Capítulo 23, continuando, hein? Paulo perante o Sinédrio. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele aferir a boca, né? Porque ele falou aquilo. Então Paulo disse: Deus te ferirá parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandaste ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era dos saduceus e a outra dos fariseus, clamando no conselho, disse: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a saudadesca para que o tirasse do meio deles e o levasse para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se o Senhor a Paulo, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Jesus falou a Paulo, né? Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matasse a Paulo. Ó, é mole. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e os anciões e disseram: conjuramos-nos sob pena de maldição e nada provamos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vocês com o conselho rogai ao tribuno que traga a Paulo amanhã, como querendo saber mais alguma coisa dos seus negócios, e antes que ele chegue, estaremos prontos para o matar. Olha que cilada, né? E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa para lhe dizer, para lhe comunicar. Tomando ele, pois pegou o jovem e levou ao tribuno. E disse: o preso Paulo, chamando-me, me pediu que trouxesse esse jovem, que tem alguma coisa para te dizer. E o tribuno, tomando pela mão o jovem, pondo-o à parte, perguntou-lhe em particular: que tens a me contar? E o jovem disse: os judeus se acertaram rogar-te de manhã, que pedisse a ele, né, que de manhã pegasse o conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não creia, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando cilada, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comer nem beber, até que tenham matado Paulo. E já estão apercebidos, esperando de ti a promessa.
Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que ele havia contado aquilo. E chamando dois centuriões, lhe disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, 70 de cavalos e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, leve salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isto, né? Ele escreveu a carta ao governador Cláudio Lísias e a Félix: potentíssimo governador, saúde. Este homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com os meus soldados e o livrei, informando de que era romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho, e achei que o acusavam de alguma questão da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar cilada a esse homem, logo te enviei, mandando também os acusadores que perante ti digam o que tem contra este homem. Passa bem. Essa foi a carta, né? Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátride. No dia seguinte, deixando aos cavalos irem com ele, tornaram à fortaleza. Os quais, logo que chegaram a Cesareia, o entregaram a carta ao governador. Lhe apresentaram também a Paulo, né? E o governador, lida a carta, perguntou de que província ele era, e sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando também aqui vieram os teus acusadores. E mandou que eu guardasse Paulo no pretório de Herodes, né? Até os acusadores chegar para julgar ele. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe.